Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stama, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. O Bahia tem 3 reforços que podem estar prontos pra uma partida de extrema importância contra a equipe do Internacional de Porto Alegre nesse final de semana. Luciano Juba pode se tornar um meia efetivo, tem agradado nos treinamentos e pode ser aí um substituto eventual do Everton Ribeiro, fato esse que a gente já vem destacando aqui constantemente. Isso e muito mais nesse vídeo. Mais uma vez eu peço pra você que tá chegando, pra você deixar o like, se inscrever aqui na Gol TV, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Temos vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado aqui no nosso canal. Então peço pra você encarecidamente pra deixar o seu like, pra se inscrever e se puder, e se quiser, por gentileza, torne-se membro aqui da Gol TV. Juba! No meio, Rogério Ceni achou o time ideal, 3 jogadores de volta pro jogo contra o Internacional. Isso e muito mais aqui nesse vídeo agora. Meus amigos, a parada é o seguinte, primeira coisa, deixe seu comentário aí no vídeo, é importante, sempre peço, né, para que nós possamos ler e mandar um abraço aqui, mais do que especial para cada um de vocês. Eu vou abraçar aqui agora o Antônio Sampaio, abraço para você, ele botou Jonas, Deus te abençoe. O Paulo Barbosa, abraço, irmão, esperamos a partir de agora uma virada de chave. Com a gente também o Jadson Silva, boa noite, Jonas, você foi pontual sobre esse jogador do Vitória, pois a vida esportiva de um atleta de futebol pode dar várias guinadas, falando sobre a situação aí do Kaká. Pô, evidentemente, cara, daqui a pouco o Kaká sai do Vitória, vai para outro time, daqui a pouco o Bahia tem interesse. Não, esse cara aqui não, né? Aliás, ele fechou as portas, não só no Bahia, mas em várias equipes que prezam pelo profissionalismo, tá? O Edilson Galvão, boa noite, Jonas, meu ponto de vista sobre a comemoração do Jean Lucas é que ele estava comemorando com a torcida tricolor, que não estava no estádio, mas estava em frente às TVs. Pode ser também. Tá errado não. O nosso amigo Gilvan de Jesus, quando o Jean Lucas tirou a camisa comemorando o gol, o que eu observei de positivo foi o apoio do garoto da base. Chegou e abraçou o Jean Lucas protegendo de alguma agressão, né? E também o Emerson Vlogs botou aqui, boa noite, Jonas, mesmo com triunfo, fora Ceni e Cadu, botando aqui o Emerson. Abraço pra você, tá, rapaziada? Abraço pra todos vocês que deixaram aqui as suas mensagens, tá bom? Já deixa o like aí, inscreva-se, deixa seu comentário também para que no próximo vídeo eu possa ler, tá bom? Eu separei alguns tópicos aqui para trazer de informação nesse giro de notícias do Esquadrão nessa noite, porque o Rogério Ceni mudou o Bahia, né? Um novo sistema híbrido tem chamado a atenção do torcedor, cara. O Bahia passou a utilizar uma formação que muda de acordo com o momento do jogo, tá bom? E houve um destaque, né? O retorno do Luciano Juba ao meio-campo e os 4 pontos conquistados nos dois últimos jogos fora de casa, tá? É uma boa pauta para poder explicar aqui, né, de forma simples o que o Rogério Ceni alterou e por que o time vem apresentando essa evolução, e é basicamente isso. A gente vinha cobrando aqui constantemente de que o Bahia estava muito previsível, essa é a palavra. É um Bahia extremamente previsível, todo mundo sabe como o Bahia joga, o Rogério Ceni precisa montar um Bahia que surpreenda o adversário, e ele montou esse esquema híbrido que vai mudando no decorrer do jogo. Isso é importante, porque às vezes você treina de uma maneira, né, e acaba que essa maneira ela vai se perdendo durante uma partida e você tem que mudar essa maneira de jogar e, consequentemente, você vai surpreender o adversário com isso. E a ida, né, do Luciano Juba pro meio campo é algo que a gente vem batendo aqui na tecla constantemente. Quem me acompanha aqui sabe o quanto que eu venho falando. De repente, o camisa 10 tá aí. O Juba já foi testado na lateral, na ala algumas vezes, já foi testado de zagueiro, mas nunca foi testado como homem de criação. E ele precisa vir mais por dentro, porque nesse elenco do Bahia, o Luciano Juba é o jogador mais criativo que tem, cara. O Rogério Ceni, meus amigos, mexeu de verdade nesse Bahia, e existe uma mudança tática que ajuda a explicar a evolução dos últimos jogos, que é essa mudança híbrida. É um Bahia menos... É mais difícil marcar esse Bahia, porque é uma tática meio híbrida que vai mudando no decorrer do jogo. Então a equipe adversária estuda o Bahia de alguma forma, e aí lá durante o jogo vai mudando algumas nuances, né? E, consequentemente, o time adversário fica meio perdido, dando mais trabalho pro treinador, tá? Então eu gostei muito, efetivamente, do que eu vi referente a essa situação. 3 reforços do Esquadrão para poder enfrentar o Internacional de Porto Alegre nessa rodada. Everton Ribeiro, Cauê Furquim e Ademir apareceram como possíveis novidades para o confronto deste domingo, tá? Everton Ribeiro tem um retorno já previsto internamente para a partida. O Cauê vai ser reintegrado após o período com a seleção sub-17, enquanto o Ademir também pode voltar, o Ademir que estava com problema físico, né? Então o Bahia pode ter até 3 reforços, tá? A volta do Everton Ribeiro é importante, espero que o Everton Ribeiro volte efetivamente sem dores. Eu acho que o que estava incomodando muito o Everton Ribeiro eram essas dores. Mais uma vez o reforço, até o presente momento o Everton Ribeiro não foi procurado pelo Bahia para renovar contrato. A tendência é que ele não fique, já está gerando especulação de que ele possa assinar um contrato de 6 meses com o Flamengo, tá?
do Rio de Janeiro. O Cauê Furquim, eu acho um absurdo o Bahia não ter utilizado ele no Bavi, mas graças a Deus não fez falta, né? Como assim, Jonas? Tu fala que não fez falta? Cara, não fez falta porque venceu, né? Porque se de repente tivesse perdido e o Kiko Oliveira ele tivesse feito uma péssima partida, a gente poderia estar discutindo aqui. Cara, desculpa, eu sei que a seleção é o sonho de todo jogador, mas a seleção sub-17 não, né? A seleção sub-17 não pode desfalcar. Eu já acho um absurdo a seleção principal já desfalcar clube em competição importante. Imagina a sub-17. Espero que isso não aconteça, porque o Cauê vai ser muito importante. E já o Ademir é um jogador que várias vezes eu venho batendo aqui na tecla, falando sobre a situação dele, que eu acho que ele vai chegando ao fim de ciclo. É um cara muito humilde, um cara muito legal, um cara que eu acho que pode muito agregar em outra equipe, mas eu acho que ele vai perdendo espaço. Ele não tem a confiança do torcedor, e a grande questão do Ademir pra mim é que ele, de alguma forma, ele não é consistente, né? Ele joga um jogo bem e 2 ruins, joga 2 bem e 1 ruim, então assim, ele não tem uma sequência boa de bons jogos, isso vai dando, essa inconsistência acaba criando, né, uma desconfiança perante o torcedor. Tá, meus amigos? Jean Lucas é denunciado pelo STJD após a confusão no Bavi. É mais um dos absurdos, tá? Já que o Jean Lucas e o Kaká e o Marinho, os 3 foram denunciados após os acontecimentos no Clássico. Tá? O julgamento está marcado para essa quinta-feira. É uma notícia importante, né, que cabe a gente trazer, porque isso pode tirar o Jean Lucas justamente numa crescência das próximas rodadas do campeonato. Mas eu acho que não vai dar em nada, e se der, é um absurdo. Se o Jean Lucas ele pegar qualquer tipo de punição por conta da comemoração dele, que foi totalmente respeitosa para o Bahia, porque não tem como, irmão. O cara vai fazer gol, não pode torcida, né, a visitante, que já é um absurdo. Mas também um monte de animal, né, que se matou antes do jogo. Teve gente que morreu antes do Bavi. Um monte de idiota, animal. É isso que vocês são. Se matar por conta de futebol. Os jogadores estão bilionários, com as suas loiras maravilhosas, ganhando 300, 400, 500 mil por mês. E vocês entram na porrada para trabalhar no dia seguinte todo ferrado. Além de tudo, são burros, né, e se matam, perdem a vida por conta disso. Saiba de uma coisa, o jogador de futebol não tá nem aí para vocês. O dele, o milhão dele vai cair no bolso dele. Deixa de ser idiota vocês, cara. Pelo amor de Deus, tá? Agora, o Marinho, eu não vi que o Marinho fez nada de tão grave para ser denunciado pelo STJD, eu não vi. Tomou a camisa ali e tal, naquilo ali cabe um amarelo no campo, enfim, até uma expulsão, não teve expulsão, mas acho que coube amarelo, acho que o Marinho tomou cartão amarelo. O Jean Lucas, muito menos. Eu acho que o Jean Lucas não fez nada nem para ser denunciado, nem para ser citado pelo STJD, tá? E o Kaká, sim, o Kaká tem que tomar uma punição bem forte. Porque ele tentou rasgar a camisa, E não é só uma camisa, é a camisa do Bahia, pô. Ele tentou, é como se ele tivesse, pego uma bandeira de uma nação e tentando rasgar. Isso é gravíssimo. Então acho que o Kaká deveria tomar aí uma punição, até para ser exemplo para os demais, para que isso não volte a acontecer. Tá, meus amigos? E depois desse Bavi, o Bahia encerrou aí uma sequência de 5 empates. Após esse confronto, o Bahia venceu aí o Vitória por 2-0 e definitivamente acabou com essa sequência de 5 empates. E aí, o que esperar desse Bahia nas próximas rodadas, que agora vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Tá? Esse próximo compromisso é contra o Inter, domingo, dia 30, às 19h30, na Fonte Nova. O Bahia já até lançou uma promoção, né, para alguns setores, então o Bahia está pedindo o torcedor que compareça, que lote o estádio, para que agora definitivamente possa engrenar dentro do Campeonato Brasileiro, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Temos vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Sou Jonas Estelma, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto, valeu!